Empregada encontra bebê chorando. Quando o rico aparece, tudo muda. Luana sempre soube que a vida podia ser cruel, mas nada a preparou para o que estava prestes a viver ao entrar na mansão arraigada em glamurosas promessas. O lugar era colossal, com paredes que pareciam gritar com a opulência de antigos proprietários. Mármores polidos refletiam a luz suave de lustres, que mais se pareciam com estrelas penduradas, enquanto a mobília, luxuosa e ornamentada, exalava uma história cheia de segredos. Mas, para Luana, nada disso importava tanto quanto o futuro da sua filha. Logo após chegar, demarcando seu território entre os cômodos empoeirados e decorados, um som cortou o silêncio opressivo da mansão. Um choro agudo e desesperado ressoava como uma sirene perdida em um mar de ecos. Curiosa e apreensiva, com o coração acelerando em seu peito, ela seguiu a direção do lamento. O som parecia vir de um dos quartos nos fundos, onde a luz filtrava pela janela com uma fragilidade quase mágica. Ao abrir a porta, Luana se deparou com uma imagem que a fez parar em seco. Um berço decadente, envolto em poeira e teias de aranha, abrigava um recém-nascido. Os pequenos olhos do bebê, grandes e inocentes, a encaravam com uma mistura de esperança e desespero. Como uma criança tão pequena poderia estar ali, sozinha e esquecida? O nó na garganta de Luana se apertou. O instinto maternal falava mais alto e ela se aproximou, sussurrando promessas de proteção. Mas logo esse momento de ternura foi quebrado pelo estrondo da porta se abrindo. Victor, o milionário proprietário da mansão, entrou com uma presença quase hipnotizante. Seu olhar intenso e sombrio refletia um passado que ele combatia com bravura. Ao ver Luana com o bebê, seu rosto se contorceu em uma mistura de choque e reconhecimento. A tensão no ar aumentou como se a própria casa respirasse fundo à espera de algo. Sua mãe? Onde está sua mãe? Sua voz era uma tempestade contida. O bebê em seus braços pertencia a ele, o fruto de uma relação complicada que Victor tentava esquecer. Excelentes riquezas não eram suficientes para escapar do peso de suas memórias, das sombras que o seguiam. Luana sentiu um aperto no peito, reconhecendo os fantasmas que dançavam em torno dele. Ela entendia o que era carregar uma história dolorosa. Sua vida não era feita de rosas, mas lhe dirá uma força que a maioria não conhecia. Nas horas que se seguiram entre revelações e segredos, a realidade se tornava cada vez mais complexa. Luana percebeu que os desafios não eram apenas os de um bebê abandonado, mas algo mais profundo, ameaçador. Havia uma conspiração, uma rede de pessoas poderosas dispostas a tudo para controlar o destino daquela criança. E, de repente, aquele trabalho, que parecia ser apenas uma fonte de sustento, se tornava um campo minado. Enquanto Victor lutava contra seus próprios demônios, Luana sentia o peso da responsabilidade e da urgência. Os ruídos vindos do subsolo da mansão se intensificavam, aumentando uma sensação de perigo iminente. Uma figura misteriosa começava a tomar forma nas sombras, como o espectro que regia a escuridão. Luana percebeu que eles não estavam sozinhos nessa luta. Conseguiriam desvendar os mistérios que cercavam o bebê e, ao mesmo tempo, proteger suas vidas? A noite apenas começava
e as verdades antigas ameaçavam surgir à luz, entrelaçando-se com suas esperanças de um futuro melhor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pairava na mansão, Luana sentiu um frio na espinha. O olhar de Victor penetrava profundamente em seus pensamentos. Uma mistura de desejo de proteger e a sombra de seus próprios pesadelos. O bebê, bem nos braços de Luana, chorava, como se percebesse a tensão no ar. Ela precisa de cuidados, Luana disse, sua voz tremendo. Precisa saber onde ela está. Victor deu um passo à frente, a determinação em seu olhar quase palpável. Onde está a mãe? Você sabe de alguma coisa, não sabe? Sua voz, normalmente calma, agora vibrava com a urgência da situação. E Luana ficou sem palavras. O passado deles, as mágoas, os segredos, tudo pesando como uma nuvem sombria. Mas, naquele instante, o chão sob eles pareceu tremer. Um estrondo ecoou vindo do subsolo. Luana olhou para Victor e o medo cresceu nos olhos dele. Sem pensar duas vezes, ele se voltou e correu em direção às escadas que levavam ao porão. Luana hesitou, mas o instinto a impulsionou a segui-lo. Desceram as escadas, cada passo ecoando como um aviso. As paredes úmidas pareciam sussurrar, enquanto o ar se tornava mais denso. Ao chegar ao fundo, encontraram uma grande salão. O que viram lá fez o coração de Luana parar. Uma mulher com uma expressão aterrorizada estava de pé em frente a uma mesa. Ela segurava um celular e suas mãos tremiam ao ver Victor. Seus olhos se encheram de lágrimas. Victor, eu pensei que você nunca mais apareceria. Eles estão vindo atrás de mim. Victor avançou, puxando-a para perto. O que você fez, Clara? O que está acontecendo? A tensão entre eles era palpável. Luana sentiu que tudo o que conhecia havia se tornado um labirinto sombrio. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. De repente, uma voz masculina emergiu das sombras. Assim você se revela, Clara. E Victor, você também. Um homem alto e imponente apareceu com um sorriso maquiavélico. Temos um negócio a discutir. Luana arregalou os olhos ao reconhecer o rosto. Era alguém de sua infância, alguém de quem nunca falou em voz alta. Ricardo, o sujeito que uma vez fez parte de sua vida, mas que desapareceu quando tudo deu errado. Por que você está aqui? Luana perguntou, o medo tomando conta dela. Para garantir que essa criança nunca veja a luz do dia. Ele sorriu de maneira cruel. Você não sabe nada sobre sua verdadeira origem, não sabe? O mundo parecia girar. Horas de segredos, traumas e tudo o que ela passou pela sua filha se desmoronou em um instante. O que você está dizendo? Luana mal conseguia respirar, sua mente a 1000 por hora. A expressão do rosto de Ricardo
tornou-se sombria, quase triunfante. Essa criança é muito mais do que você imagina. O legado dela pode acabar com tudo que você pensa que conhece. Victor freou o rosto transtornado. Fale para ela. O que você está escondendo? Sua voz ressoava no espaço sombrio, cheio de um misto de fúria e desespero. Ricardo cruzou os braços, desfrutando do suspense. Você terá que descobrir. Por si mesma, minha querida Luana. O passado é um lugar traiçoeiro e muitos estão dispostos a fazer o que for preciso para proteger seus segredos. Ou destruí-los. Com essas palavras, um tremor percorreu a profundidade da alma de Luana. O que ela faria? A verdade deles estava prestes a emergir, mas a que custo? E quando o destino de sua filha estava em jogo, cada escolha poderia ser fatal. E assim, um novo capítulo nas suas vidas começou, mergulhando-os em um mar de mistérios, traições e revelações que iriam mudar tudo para sempre. O silêncio na sala era ensurdecedor. Luana olhava para Ricardo, seu coração batendo descompassado. As palavras dele ecoavam na sua mente. Um eco de traição e medo. O que você está dizendo? Ela mal conseguia respirar. A culpa apertando seu peito como uma mão cerrada. Você está apenas começando a entender, Luana. O sorriso de Ricardo era como uma lâmina. O seu bebê não é quem você pensa que é. E mais, ela pode ser a chave para um poder que muitos desejam. Victor olhava entre eles, o rosto pálido e a mandíbula cerrada. O que você quer dizer? Fala logo! Ele avançou em direção a Ricardo, mas Luana segurou o braço dele, temendo que uma briga entre os dois apenas complicasse mais a situação. Ricardo soltou uma risada sombria. Ah, Victor, você deve saber que eu sempre gostei de jogos. E esse é o mais divertido de todos. O legado dessa criança é muito mais do que vocês jamais imaginaram. Ele apontou para Luana como se anunciasse uma sentença de morte. A verdadeira mãe dela. Bem, você pode conhecê-la muito bem, Luana. Um arrepio percorreu a espinha de Luana. O que você quer dizer? Sua voz saiu em um sussurro, repleta de expectativa e medo. Você não sabia? Tente se lembrar, Luana. Há anos você ficou presa em um mundo que não compreendia. Seu passado é mais sombrio do que você pode admitir. E essa criança é a consequência das suas escolhas. A cada palavra de Ricardo, Luana sentiu o chão tremer sob seus pés. As memórias começaram a surgir, flashes de um passado que ela tentava esquecer. Seu corpo reagiu, as mãos tremendo. Não, você está mentindo. Mentindo? Ricardo inclinou-se para a frente, o olhar ardente. A verdade é um fantasma que te persegue, Luana. E agora, essa criança também será perseguida. Com um movimento rápido, ele tirou algo do bolso. Uma foto. Veja isso. Ele entregou a foto para Luana, que hesitou antes de olhar. Quando fez, o coração dela parou. Era uma imagem antiga. Uma mulher de rosto familiar, mas que Luana não via há anos. O semblante dela a fez recordar uma época de confusão e dor. Não, não pode ser. Sim, esta é a sua mãe, Luana. A mulher que você achou que havia deixado para trás. A mulher que fazia parte dessa história desesperadora. Ele riu novamente, mas agora o som soava mais louco do que divertido. Uma onda de desespero tomou conta dela. Tudo ficou turvo
e Luana precisou se apoiar na parede. Victor, ao lado dela, estava com o semblante fechado, como se tentasse reunir o controle diante daquela revelação. A sua filha não é só um bebê abandonado. Ela é parte de algo muito maior, algo que você teve a chance de mudar, mas escolheu ignorar. Agora ela será o alvo de quem busca o poder que sua mãe ousou desafiar. Luana mal conseguiu articular seus pensamentos enquanto cada palavra de Ricardo formava uma tempestade em sua mente. A casa começou a tremer levemente. Um barulho vindo de fora, como se algo estivesse se aproximando. Eles estão vindo! Eu não sei quanto tempo temos. A mulher que estava anteriormente no salão gritou. Todos se viraram para ela, mas o olhar de Luana estava fixo em Ricardo. O que você fez? Eu? Nada. Mas saiba que não é... Uou! Só você que tem segredos entrelaçados nesse jogo. Agora, a escolha é sua, Luana. Você pode proteger sua filha ou continuar a correr do passado. Nesse momento, uma explosão de luz fez a sala brilhar. Uma janela estourou em 1000 pedaços e a atmosfera mudou. Olhares de pânico se encontraram. Entre as sombras, uma figura alta e imponente apareceu, como um pesadelo manifestado. Não se aproximem! A voz era profunda e grave. E Luana percebeu que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O homem desconhecido tinha uma conexão com Ricardo que emanava malícia. E a verdade sobre o passado de Luana e o futuro de sua filha estava prestes a se tornar mortalmente clara. A escolha agora não era mais entre passado e presente, mas entre vida e morte. A atmosfera no salão era palpável. O homem que acabara de entrar era uma presença imponente, como uma tempestade ameaçando romper o céu. Todos se voltaram, a tensão aumentando a cada segundo. Luana sentiu o coração disparar. O cheiro de perigo pairava no ar. Quem é você? Victor perguntou, a voz tensa, mas firme. O desconhecido apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Victor, você realmente não se lembrou de mim? Que pena! Ele disse, com um tom burlão. Eu sou Marco, e este jogo, meus caros, acaba de ficar muito mais interessante. Marco deu um passo à frente, e a atmosfera pareceu mudar. Ele encarou Luana, arregalando os olhos. Você deve ser Luana? A mulher que decidiu esconder o passado. Uma escolha difícil, não é mesmo? A expressão dele tinha um brilho de malícia, e Luana sentiu o frio correr pela espinha. Esconder o passado? Luana repetiu, perplexa. O que você sabe sobre mim? A voz dela tremia, mas ela não queria demonstrar fraqueza. Eu sei de tudo, e mais importante, sei sobre sua filha. Aquelas palavras caíram como uma bomba no silêncio. O olhar dos outros se intensificou. O bebê, agora nos braços de Luana, chorava, como se percebesse a gravidade da situação. Chega de joguinhos! Victor gritou. O que você quer? O que você sabe sobre a minha filha? A risada de Marco ecoou pela sala. Ah, Victor, você ainda não entendeu. A criança não é apenas uma criança. Ela é parte de um legado muito maior. Luana escondeu muito de você e até de si mesma. O estômago de Luana se revirou. O que você quer dizer? Alguns segredos são mais pesados do que outros. Seu passado não desaparece, Luana. Independentemente de quanto você tente. A sua mãe, ela fez escolhas.
E agora sua filha é o alvo de uma guerra que você nem sabia que existia. O ambiente ficou pesado. Os outros na sala trocaram olhares confusos, mas Luana estava paralisada pela revelação. Ela não conseguia processar aquilo. Não, você está mentindo. Minha mãe estaria aqui se o que você diz fosse verdade. Ah, mas ela não está, está? E a razão disso é exatamente o que estou dizendo. Marco inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo. A verdade é que sua mãe estava envolvida em algo muito maior. Algo que não era só sobre ela, mas sobre você e agora sobre sua filha. Luana respirou fundo. As palavras dele eram como uma faca cortando um pano fino, revelando as costuras de um passado obscuro que ela tinha certeza que havia deixado para trás. Um passado que agora ameaçava voltar. Se isso for verdade, então eu preciso saber. Cuidado com o que deseja, Luana. Marco ergueu a mão, interrompendo-a. Você pode não gostar do que vem a seguir. Nesse estágio, o chão pareceu tremer novamente. Mas não foi só isso. As luzes começaram a piscar. Um aviso de que algo catastrófico estava prestes a acontecer. Naquele momento, uma explosão de vidro estourou e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O pânico tomou conta. Uma multidão armada e ameaçadora entrou pela janela quebrada. Eles estão aqui. Cara, a mulher que estava com eles gritou em desespero. Precisamos correr. Marco sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar. Agora as coisas não são mais apenas sobre vocês. O passado finalmente os alcançou. À medida que todos se moviam em direção à saída, Luana sentiu sua determinação crescer. O que quer que estivesse acontecendo, ela não deixaria que a história se repetisse. A ideia de perder sua filha para velhos pecados a deixava paralisada, mas o fogo da luta começou a arder dentro dela. Não vamos deixá-los levar a minha filha! Ela gritou, sua voz ecoando na confusão. Victor olhou para ela, finalmente com a mesma determinação estampada no rosto. Mas o que Marco tinha revelado ainda pairava como uma sombra. Com a chegada iminente do Erigo, uma verdade chocante ficou ainda mais clara. Quem eles realmente eram, o que estava em jogo e qual a realidade se desenrolava diante deles, se tornaria um terrível pesadelo, escapando de suas mãos. A decisão a ser tomada agora não era mais sobre proteger apenas a criança. Era sobre enfrentar os fantasmas do passado, mesmo que isso significasse abrir a caixa de Pandora. O tempo se esgotava. O chão pareceria desabar sobre os pés de Luana. O olhar de Marco era como um veneno, a verdade dele ressoando em sua mente. O que você quer dizer com que minha mãe fez escolhas? Ela mal podia respirar. O medo e a confusão a envolviam como um manto pesado. Ah, Luana, você ainda não percebeu? Marco recuou um passo, rindo com escárnio. A sua mãe estava no meio de algo que ultrapassava a compreensão. Ela fez um pacto, uma escolha que a ligou a forças que você nem imagina. Acho uma bobagem, Victor disparou, tomando a dianteira. Se você está aqui, é porque precisa de algo. Que jogo você está tentando jogar? Antes que Marco pudesse responder, o estrondo ecoou da porta, como se o mundo exterior estivesse se desmoronando. Os rostos tensionaram, a tensão pairando como um fio prestes a quebrar. Luana olhou para o bebê nos seus braços, o choro se intensificando, como um presságio de que algo estava prestes a acontecer. Estamos cercados, Clara gritou, apavorada, enquanto a luz da sala piscava. Cada instante parecia arrastado, e Luana não sabia se o coração pulsava por medo
ou por determinação. Oi, o passado a estava alcançando e ela não estava preparada para lidar com isso. Eles não vão pegar minha filha. Luana sussurrou, sem se dar conta do que estava fazendo. Eu não deixarei. A determinação contra o terror cresceu e, em lampejo de coragem, Luana tomou a frente da situação. Precisamos sair daqui, disse Victor, segurando a mão de Clara. Mas Marco começou a rir, um riso que ressoava com uma possessão estranha. Vocês realmente acham que podem escapar? Você deve saber, Luana, que não havia como fugir do que está à espreita. Agora mesmo. As luzes da mansão falharam e tudo ficou mergulhado em um mar de escuridão. Ouvia-se o som distante de passos pesados, como um exército, avançando. Luana sentiu o pânico subir. Rápido, vamos! Ela se dirigiu ao corredor, puxando Victor e Clara atrás dela. Mas enquanto corria, um eco familiar começou a surgir de entre a escuridão. Um choro gutural, quase agonizante. Não era o do bebê. Ela congelou. O som carregava uma dor latente, algo que a fez parar e olhar para trás. Atrás de Marco, uma sombra começou a tomar forma. Era um ser humano, ou algo que parecia comum. Não pode ser. Luana sussurrou, o horror tomando conta dela. A sombra tomou forma, revelando uma mulher, com um semblante angustiado, olhar suplicante. Ela não era outra senão sua mãe. Não me deixe aqui, Luana. Eu estou presa. Mas sua voz era coberta pelo cisco de uma música familiar. Uma canção que ecoava nas profundezas da mente de Luana. Era um cântico que ela havia esquecido. Uma canção que sua mãe entoava quando a vida se tornava difícil. O coração de Luana disparou. Você está viva? Você me deixou? Luana gritou, já não sabendo se o desespero era dela ou do ser à sua frente. Marco se posicionou entre Luana e a figura angustiada. Você não pode acreditar naquilo que vê, ele exclamou, a garganta apertando-se. Ela nunca esteve aqui, Luana. É um engano. A mulher começou a se distorcer, a forma se desfazendo em sombras, enquanto uma tempestade de emoções a dominava. Você precisa acreditar em mim. O que eu fiz foi por você. Sua filha é a chave para tudo. O caos no salão aumentou e Luana sentiu que a verdade estava escapando de suas mãos. O que era real, afinal? O vazio dentro dela crescia. O que mais estava escondido? A escolha que afetaria o destino de todos estava prestes a ser revelada. E mais uma vez, o relógio da vida estava correndo. O que aconteceria agora, enquanto os ecos do passado clamavam por justiça e a verdade se tornava cada vez mais nebulosa? A decisão pairava no ar e Luana se viu à beira de um abismo. O que fariam naquele momento, diante de um eco de dor e verdade? O chão parecia tremer sob os pés de Luana. O olhar de Marco era como um veneno, a verdade dele ressoando em sua mente. O que você quer dizer com que minha mãe fez escolhas? Ela mal podia respirar. O medo e a confusão a envolviam como um manto pesado. Ah, Luana! Você ainda não percebeu? Marco recuou um passo, rindo com escárnio. A sua mãe estava no meio de algo que ultrapassava a compreensão. Ela fez um pacto, uma escolha que a ligou a forças que você nem imagina. As palavras dele ressoavam como trovões em uma tempestade. Antes que Luana pudesse responder, um estrondo ecoou da porta, como se o mundo exterior estivesse se desmoronando. Desesperada, ela olhou para o bebê em seus braços,
A criancinha chorava, como se soubesse que a verdade estava prestes a desabar como cartas de baralho. Estamos cercados, Clara gritou apavorada. Luana sentiu o pânico crescendo, uma onda avassaladora. Rápido! Precisamos sair daqui! Mas enquanto todos se moviam, a imagem da mãe desaparecendo no escuro ficou gravada na mente de Luana. Não, não pode! Sé! Então, como se fosse um filme de terror, a luz começou a piscar. O ambiente ficou distorcido e Marco, com um sorriso, disparou. Vocês acham que podem escapar do que está vindo? O passado finalmente os alcançou. A figura atormentada da mulher que Luana reconhecia como sua mãe se desfez em sombras antes de desaparecer. E foi nesse instante que Marco entrou no modo de ataque. Ele ergueu um dedo apontando diretamente para Luana. Você nunca se perguntou por que você e sua mãe ficaram tão distantes? A resposta está aqui, diante seus olhos. Antes que Luana pudesse entender, uma explosão ensurdecedora fez a sala tremer mais uma vez. O vidro estourou e a sala foi invadida não por timidamente, mas por uma maré de figuras encapuzadas, armadas e com olhares cruéis. O rosto de Marco iluminou-se de satisfação ao ver a cena se desenrolando. Seus erros, Luana, eles vieram por você. Ele riu com uma malícia que fez o sangue de Luana esfriar. Cada figura se movia com precisão, como se tivessem um único objetivo: a criança. Não deixe que levem minha filha! Luana gritou, a força dela queimando como fogo. Ela segurou o bebê contra o peito, os braços ao redor dele, pronta para lutar. Mas quando olhou novamente para Marco, algo mudou. A expressão dele se virou do escárnio para uma frieza letal. Na verdade, Luana, o que você não sabe é que essa criança é a verdadeira chave para o meu poder. Ele disparou, a voz ecoando tanto no ambiente quanto em sua mente. Com ela, posso contar. Dominar tudo! E você? Você é apenas um peão. Um nó no estômago de Luana se formou. O que você quer dizer? Ela é só uma criança? Marco começou a andar lentamente em direção a ela. Ela é parte de um legado vasto, Luana. Sua mãe fez um voto que a uniu a mim. Por isso, você nunca irá escapar. Aquelas palavras cravadas em sua mente deixaram Luana atordoada e em choque. A tensão aumentou. Ao mesmo tempo, uma angústia inundou o espaço. E por um breve momento, Marco hesitou, como se algo oculto estivesse prestes a emergir. Através da confusão, Clara e Victor tentaram manter uma linha de defesa, mas o número de encapuzados aumentava. E então, uma reviravolta brutal aconteceu. Um dos homens encapuzados se aproximou de Marco e, antes que alguém pudesse reagir, o empurrou, revelando um rosto que Luana jamais esperaria ver. Era Rubens, um amigo de sua infância, que havia desaparecido há anos. Você não pode fazer isso, Marco! Rubens gritou, a voz cheia de emoção. Ela não pode ser usada assim. É a única chance de quebrar a maldição que sua mãe impôs. A criança não tem culpa. A sala congelou em silêncio. Luana olhou de Rubens para Marco. E a revelação a atingiu como uma onda. Rubens sabia mais do que dizia. E o peso do passado estava prestes a descortinar ainda mais segredos. É a mãe dela quem precisa ser parada. Marco gritou, a fúria nele agora visível. E acredite, você não sabe quem nós realmente somos. Se não pararmos de uma vez, por todas, ninguém estará a salvo. E nesse momento, a verdade se desdobrava em camadas. Os sussurros antigos
e as promessas quebradas se tornaram um botão em um tempo acelerado. O que Luana pensava que era uma simples busca por sua filha se tornava uma batalha entre legados. E mais importante, entre o que ela achava que era família e o que realmente significava ser parte de algo maior. Rubens, o que você sabe sobre minha mãe e sobre mim? O desespero tomou conta dela, e o olhar entre eles pulsou com promessas de respostas e traições. Neste momento, a realidade virou uma esquina inesperada. Luana percebeu que não poderia mais confiar em ninguém ao seu redor. A linha entre amigo e inimigo estava embaraçada, e o que se desenrolava diante dela poderia não apenas determinar o futuro da sua filha, mas também o de todo o seu mundo. E a batalha estava apenas começando. O chão parecia tremer sob os pés de Luana. O olhar de Marco era como um veneno, a verdade dele ressoando em sua mente. O que você quer dizer com que minha mãe fez escolhas? Ela mal podia respirar. O medo e a confusão a envolviam como manto pesado. Ah, Luana! Você ainda não percebeu? Marco recuou um passo, rindo com escárnio. A sua mãe estava no meio de algo que ultrapassava a compreensão. Ela fez um pacto, uma escolha que a ligou a forças que você nem imagina. As palavras dele ressoavam como trovões em uma tempestade. Antes que Luana pudesse responder, um estrondo ecoou da porta, como se o mundo exterior estivesse se desmoronando. Desesperada, ela olhou para o bebê em seus braços. A criancinha chorava, como se soubesse que a verdade estava prestes a desabar como cartas de baralho. Estamos cercados! Clara gritou, apavorada. Luana sentiu o pânico crescendo, uma onda avassaladora. Rápido! Precisamos sair daqui! Mas, enquanto todos se moviam, a imagem da mãe desaparecendo no escuro ficou gravada na mente de Luana. Não, não pode ser! Então, como se fosse um filme de terror, a luz começou a piscar. O ambiente ficou distorcido e Marco, com um sorriso, disparou. Vocês acham que podem escapar do que está vindo? O passado finalmente os alcançou. A figura atormentada da mulher que Luana reconhecia como sua mãe se desfez em sombras antes de desaparecer. E foi nesse instante que Marco entrou no modo de ataque. Ele ergueu um dedo apontando diretamente para Luana. Você nunca se perguntou por que você e sua mãe ficaram tão distantes? A resposta está aqui, diante seus olhos. Antes que Luana pudesse entender, uma explosão ensurdecedora fez a sala tremer mais uma vez. O vidro estourou e a sala foi invadida, não por timidamente, mas por uma maré de figuras encapuzadas, armadas e com olhares cruéis. O rosto de Marco iluminou-se de satisfação ao ver a cena se desenrolando. Seus erros, Luana! Eles vieram por você! Ele riu com uma malícia que fez o sangue de Luana esfriar. Cada figura se movia com precisão, como se tivessem um único objetivo. A criança. Não deixe que levem minha filha! Luana gritou. A força dela queimando como fogo. Ela segurou o bebê contra o peito, os braços ao redor dele, pronta para lutar. Mas quando olhou novamente para Marco, algo mudou. A expressão dele se virou do escárnio para uma frieza letal. Na verdade, Luana, o que você não sabe é que essa criança é a verdadeira chave para o meu poder. Ele disparou, a voz ecoando tanto no ambiente quanto em sua mente.
com ela, posso dominar tudo. E você é apenas um peão. Um nó no estômago de Luana se formou. O que você quer dizer? Ela é só uma criança. Marco começou a andar lentamente em direção a ela. Ela é parte de um legado vasto, Luana. Sua mãe fez um voto que a uniu a mim. Por isso, você nunca irá escapar. Aquelas palavras cravadas em sua mente deixaram Luana atordoada e em choque. A tensão aumentou. Ao mesmo tempo, uma angústia inundou o espaço. E por um breve momento, Marco hesitou, como se algo oculto estivesse prestes a emergir. Através da confusão, Clara e Victor tentaram manter uma linha de defesa, mas o número de encapuzados aumentava. E então, uma reviravolta brutal aconteceu. Um dos homens encapuzados se aproximou de Marco e, antes que alguém pudesse reagir, o empurrou, revelando um rosto que Luana jamais esperaria ver. Era Rubens, um amigo de sua infância que havia desaparecido há anos. Você não pode fazer isso, Marco! Rubens gritou, a voz cheia de emoção. Ela não pode ser usada assim. É a única chance de quebrar a maldição que sua mãe impôs. A criança não tem culpa. A sala congelou em silêncio. Luana olhou de Rubens para Marco e a revelação a atingiu como uma onda. Rubens sabia mais do que dizia, e o peso do passado estava prestes a descortinar ainda mais segredos. É a mãe dela quem precisa ser parada. Marco gritou, a fúria nele agora visível. E acredite, você não sabe quem nós realmente somos. Se não pararmos de uma vez por todas, ninguém estará a salvo. Nesse momento, uma luz intensa surgiu de trás de Rubens, quase ofuscante. Todos encolheram os olhos, e em um piscar, um brilho dourado envolveu Luana. O ventre dela começou a arder. Uma sensação de calor avassalador. O que está acontecendo? Ela gritou, sentindo algo dentro dela pulsar como um alerta. Você não! Percebeu, Luana? Rubens olhou nos olhos dela com intensidade. Você também é parte disso. Sua mãe não era apenas uma mulher comum. Ela pertence a uma linhagem. Um poder que se manifesta em você. A criança é o ápice disso tudo. O universo inteiro pareceu silenciar. Luana piscou, tentando processar as palavras de Rubens. O ar estava pesado. O tempo parecia parado. De repente, uma explosão de energia atravessou seu corpo, fazendo com que ela cambaleasse para trás, instintivamente protegendo o bebê. Não, isso não pode ser verdade! Luana chorou, o medo saturando a voz dela. E então, a realização bateu. Todos estão atrás dela não apenas pela filha, mas pelo que ela mesma poderia se tornar. A ideia de ser uma participante involuntária em um jogo muito mais sombrio a fez hesitar. Os encapuzados se aproximaram ainda mais, e a sala estava envolta em caos. Marco riu, satisfeito. Agora você está entendendo, Luana. O poder é seu, mas vai exigir sacrifícios. E com isso, Rubens girou para um dos encapuzados. Acorda! Você está do lado errado! Um olhar de choque passou pela multidão. O que estava acontecendo ali? As alianças estavam se formando e se quebrando. E Luana se sentiu no centro de um furacão, sem saber em quem confiar. O passado, a mãe, o bebê, tudo se entrelaçava em uma teia de dor e desespero. Eu não posso ser isso. Luana sussurrou para si mesma, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Tudo parecia fora de controle. A única certeza que ela tinha
era a criança em seus braços. O que isso tudo significava para o futuro deles? E o que ainda estava por vir naquela noite que parecia não ter fim? A dúvida a consumia, enquanto as sombras ao seu redor pareciam dançar já pensando em sua próxima jogada. O chão parecia tremer sob os pés de Luana. O olhar de Marco era como um veneno, a verdade dele ressoando em sua mente. O que você quer dizer com que minha mãe fez escolhas? Ela mal podia respirar. O medo e a confusão a envolviam como um manto pesado. Ah, Luana, você ainda não percebeu? Marco recuou um passo, rindo com escárnio. A sua mãe estava no meio de algo que ultrapassava a compreensão. Ela fez um pacto, uma escolha que a ligou a forças que você nem imagina. As palavras dele ressoavam como trovões em uma tempestade. Antes que Luana pudesse responder, um estrondo ecoou da porta, como se o mundo exterior estivesse se desmoronando. Desesperada, ela olhou para o bebê em seus braços. A criancinha chorava como se soubesse que a verdade estava prestes a desabar como cartas de baralho. Estamos cercados! Clara gritou apavorada. Luana sentiu o pânico crescendo, uma onda avassaladora. Rápido! Precisamos sair daqui! Mas, enquanto todos se moviam, a imagem da mãe desaparecendo no escuro ficou gravada na mente de Luana. Não, não pode ser! Então, como se fosse um filme de terror, a luz começou a piscar. O ambiente ficou distorcido e Marco, com um sorriso, disparou. Vocês acham que podem escapar do que está vindo? O passado finalmente os alcançou. Nesse instante, um som cortante preencheu a sala. Era um alarido de sirenes, sinais de que o perigo estava perto. A porta foi arrombada e os encapuzados começaram a avançar, mas não sozinhos. Entre eles, uma figura surgiu, ofuscando tudo ao redor. Era uma mulher alta, com uma presença imponente, mas não era qualquer uma. Era a mãe de Luana. Não! Luana exclamou, seus olhos arregalando. Mas você estava presa! A mulher olhou para Luana com um ar de tristeza e determinação. Eu fiz o que tinha que fazer, querida. Agora você precisa entender. Tudo está se desenrolando como foi planejado. Confusa, Luana sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? As palavras vieram quase como um sussurro, um fio de esperança misturado com o medo. Você carrega dentro de si o que eles desejam. A partida já começou e você é a chave, Luana. Ninguém pode tocar você. Mas ainda está ligada a mim e ao que fiz. A mulher olhou para Marco e isso provocou um murmurinho na sala. Ah, veja só quem decidiu aparecer. Marco disse com uma risada irônica. E achou que poderia proteger sua filha? Você não é mais do que um fantasma tentando fazer isso. Chega! A voz da mãe de Luana ecoou como um trovão, interrompendo a tensão crescente. Eu não sou um fantasma. Eu sempre estive aqui. Luana, a escolha que fiz para te proteger também me aprisionou. Ela deu um passo à frente, e algo em seu olhar mudava. Uma energia pulsava ao seu redor, e a atmosfera ficou carregada de eletricidade. Enquanto isso, Rubens, que havia estado em silêncio, decidiu intervir. Marco, isso não precisa acabar assim! Para todos nós!
Ele começou a se mover em direção à mulher, mas Marco ergueu a mão, um sinal de advertência. Não se esqueça do seu lugar, Rubens. Ela fez a escolha. Agora é meu turno de reclamar o que é meu. A tensão estava no auge. E então, como um flash, tudo mudou. Do nada, uma explosão rangente fez a parede atrás de Marco ruir em pedaços. Um colapso que desnudou um quarto escondido, revelando documentos antigos, fotos de um altar cujas verdades apavorantes estavam escondidas há muito. Luana ficou paralisada ao ver o que estava ali. Imagens de sua família ligadas a um culto obscuro. Sacrifícios, pactos. O que é isso? Ela gaguejou. O terror tomando conta dela. É a verdade que você se recusa a ver. Marco gritou, enquanto o pânico começava a se espalhar. A história que sua mãe tentou apagar, o poder que você herdou é muito mais do que você imagina. Nesse momento, o caos se instaurou. Clara começou a gritar e Victor ficou em estado de choque. Rubens, horrorizado, olhou para Marco e então para Luana. Você precisa decidir, Luana. O que você realmente quer? As peças da história começavam a se encaixar, mas a ansiedade a consumia. A mãe de Luana estava ali, mas era uma sombra do que poderia ter sido. O passado estava vivo e pulsando diante dela, e a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue. Eu não sei o que fazer. Luana gritou, sua voz um pedido de ajuda, angústia em cada palavra. O colapso no fundo da sala fazia a poeira subir, e ela sentiu que a decisão estava despedaçando sua sanidade. Nesse momento, o chão sob eles começou a tremer mais forte, como se a casa estivesse se preparando para algo muito mais grandioso. A energia estava mudando. E a pergunta pairava no ar. O que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo, escrevendo novas verdades sombrias sobre o que parecia ser o fim da história. A luz tensa da sala iluminava um novo caminho, mas as consequências permaneciam invisíveis no horizonte, deixando Luana à mercê de uma escolha que poderia não apenas definir seu futuro, mas possivelmente alterar todo o sentido do que entendeu como amor e família até. Então, o que mais aquela noite revelaria? O chão parecia tremer sob os pés de Luana. O olhar de Marco era como um veneno, a verdade dele ressoando em sua mente. O que você quer dizer com que minha mãe fez escolhas? Ela mal podia respirar. O medo e a confusão a envolviam como um manto pesado. Ah, Luana, você ainda não percebeu? Marco recuou um passo, rindo com escárnio. A sua mãe estava no meio de algo que ultrapassava a compreensão. Ela fez um pacto, uma escolha que a ligou a forças que você nem imagina. As palavras dele ressoavam como trovões em uma tempestade. Antes que Luana pudesse responder, um estrondo ecoou da porta, como se o mundo exterior estivesse se desmoronando. Desesperada, ela olhou para o bebê em seus braços. A criancinha chorava, como se soubesse que a verdade estava prestes a desabar como cartas de baralho. Estamos cercados! Clara gritou, apavorada. Luana sentiu o pânico crescendo, uma onda avassaladora. Rápido! Precisamos sair daqui! Mas enquanto todos se moviam, a imagem da mãe desaparecendo no escuro ficou gravada na mente de Luana. Não! Não pode ser! Então, como se fosse um filme de terror, a luz começou a piscar. O ambiente ficou distorcido e Marco, com um sorriso, disparou.
Vocês acham que podem escapar do que está vindo? O passado finalmente os alcançou. Nesse instante, um som cortante preencheu a sala. Era um alarido de sirenes, sinais de que o perigo estava perto. A porta foi arrombada e os encapuzados começaram a avançar, mas não sozinhos. Entre eles, uma figura surgiu, ofuscando tudo ao redor. Era uma mulher alta, com uma presença imponente, mas não era qualquer uma. Era a mãe de Luana. "Não!" Luana exclamou, seus olhos arregalando. "Mas você estava presa!" A mulher olhou para Luana com um ar de tristeza e determinação. "Eu fiz o que tinha que fazer, querida. Agora você precisa entender. Tudo está se desenrolando como foi planejado." Confusa, Luana sentiu seu coração acelerar. "O que você quer dizer?" As palavras vieram quase como um sussurro, um fio de esperança misturado com medo. "Você carrega dentro de si o que eles desejam. A partida já começou e você é a chave, Luana. Ninguém pode tocar você, mas ainda está ligada a mim e ao que fiz." A mulher olhou para Marco e isso provocou um murmurinho na sala. "Ah, veja só! Quem decidiu aparecer?" Marco disse com uma risada irônica. "E achou que poderia proteger sua filha? Você não é mais do que um fantasma tentando fazer isso." "Chega!" A voz da mãe de Luana ecoou como um trovão, interrompendo a tensão crescente. "Eu não sou um fantasma. Eu sempre estive aqui, Luana. A escolha que fiz para proteger você também me aprisionou." Ela deu um passo à frente e algo em seu olhar mudava. Uma energia pulsava ao seu redor e a atmosfera ficou carregada de eletricidade. Enquanto isso, Rubens, que havia estado em silêncio, decidiu intervir. "Marco, isso não precisa acabar assim. Para todos nós." Ele começou a se mover em direção à mulher, mas Marco ergueu a mão, um sinal de advertência. "Não se esqueça do seu lugar, Rubens. Ela fez a escolha. Agora é meu turno de reclamar o que é meu." A tensão estava no auge, e então, como um flash, tudo mudou. Do nada, uma explosão rangente fez a parede atrás de Marco ruir em pedaços. Um colapso que desnudou um quarto escondido, revelando documentos antigos, fotos e um altar cujas verdades apavorantes estavam escondidas há muito. Luana ficou paralisada ao ver o que estava ali. Imagens de sua família ligadas a um culto obscuro, sacrifícios, pactos. "O que é isso?" ela gaguejou, o terror tomando conta dela. "É a verdade que você se recusa a ver." Marco gritou enquanto o pânico começava a se espalhar. "A história que sua mãe tentou apagar. O poder que você herdou. É muito mais do que você imagina." Nesse momento, o caos se instaurou. Clara começou a gritar e Victor ficou em estado de choque. Rubens, horrorizado, olhou para Marco e então para Luana. "Você precisa decidir, Luana, o que você realmente quer." As peças da história começavam a se encaixar, mas a ansiedade a consumia. A mãe de Luana estava ali, mas era uma sombra do que poderia ter sido. O passado estava vivo e pulsando diante dela. E a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue. "Eu não posso ser isso." Luana sussurrou para si mesma, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Tudo parecia fora de controle. A única certeza que ela tinha era a criança em seus braços. O que isso tudo significava para o futuro deles? E o que ainda estava por vir naquela noite que parecia não ter fim? A dúvida pairava no ar.
E uma bomba prestes a estourar poderia mudar tudo. E então aconteceu. Do fundo da sala, uma energia escura começou a se formar como um tornado de sombras. Os encapuzados recuaram, apavorados. Luana, sentindo o perigo, puxou a criança ainda mais perto do peito. E quando a sombra finalmente se materializou, Luana pôde ver quem era. Era ela mesma. Uma versão dela, mas com olhos frios e um sorriso malévolo. Vocês pensaram que poderiam me deixar para trás? A segunda Luana disse, sua voz ecoando com um tom sinistro. Eu sou a verdadeira herdeira desse poder e estou aqui para tomar meu lugar. Os olhares se entrelaçaram. Uma reviravolta que paralisou todos. Luana enfrentava seu próprio reflexo. E a sala, que antes parecia um labirinto de segredos, agora se tornava um embate de identidades. As perguntas fervilhavam. Quem era aquela outra? O que ela queria? No comando do que antes era um pântano de incertezas, uma nova escolha em jogo. Salvar a si mesma ou a própria criança? O que viria a seguir era um mistério mortal. A noite ainda estava longe de terminar. O silêncio na sala parecia uma tempestade prestes a estourar. Luana encarava sua outra versão, a cópia maligna de si mesma, com um misto de choque e desespero. O que você quer de mim? Sua voz tremia. Seu poder. É você quem precisa decidir, Luana. A outra Luana avançou, um brilho maligno nos olhos. Você pode se tornar a rainha, mas precisa me deixar entrar, me permitir. Juntas seremos invencíveis. Os burburos da multidão ecoavam. Clara e Victor trocavam olhares de incredulidade. Não! Não me deixe fazer isso! Luana gritou, segurando o bebê com força, como se isso pudesse protegê-lo dessa escuridão. A ideia de abrir mão de sua própria essência era insuportável. A sala parecia girar, o chão tremer sob seus pés. Você não tem escolha! A outra Luana se aproximou, como uma sombra ameaçadora. Não é apenas sobre você, é sobre todos nós. O poder precisa de um corpo. E se você não o aceitar, ele a consumirá. Com a adrenalina correndo nas veias, Luana sentiu o peso da decisão que precisava tomar. O bebê começou a chorar, e cada gemido parecia cortar o ar. Não poderia deixar que o medo falasse mais alto. Eu não sou você! A voz dela ecoou, forte, determinada. Não sou parte desse jogo. Uma onda de energia opressiva começou a se formar, como uma tempestade se acumulando no horizonte. Isso fez com que a Cóquia sorrisse, uma expressão cruel no rosto. Então vamos ver se você realmente pode resistir. O que se seguiu foi uma explosão de luz. Luana sentiu seu corpo ser puxado em direções opostas, como se estivesse em um cabo de guerra entre a luz e a escuridão. O barulho era ensurdecedor, passos e gritos ecoando ao redor. Ela podia ouvir Clara e Victor lutando para se proteger. A força de Luana se intensificou e um momento de clareza. Ela percebeu. O poder não estava apenas em sua linhagem ou no que sua mãe havia escolhido. Estava dentro dela, nas escolhas que fizera, na luta para proteger a própria filha. Com isso, um grito primal ecoou de seu peito. A energia ao redor dela começou a brilhar intensamente. Eu escolho minha filha! Luana declarou, e com isso a tempestade ficou cada vez mais feroz, culminando em um clímax devastador. A sala se iluminou em um brilho ofuscante.
Com um último esforço, Luana estendia as mãos, chamando toda a luz que existia dentro dela para expulsar a escuridão. A outra Luana gritou, um som que misturava raiva e desespero, antes que a explosão de energia as envolvesse como um raio dividido. Então, tudo ficou em silêncio. Luana caiu de joelhos, ofegante, o bebê em seus braços agora calmo. Clara a abraçou, um alívio visível em seu rosto. Victor, também aliviado, estava ao lado, um novo entendimento em seu olhar. Você venceu, ele murmurou, olhando para Luana com respeito. Você enfrentou o que muitos temem. Luana sorriu, ainda tremendo, mas completamente aliviada. Naquele momento, a sombra de sua outra versão se dissipou e um novo começo parecia se desdobrar diante dela. A verdade da linhagem de sua mãe agora fazia parte dela, mas não a controlava. O peso do passado ainda estava presente, mas não mais como uma âncora. Agora era apenas uma lembrança. Ela respirou fundo, olhando para o bebê, sentindo a luz do futuro que aguardava entre os dois. Mas alguém sussurrou: isso ainda não acabou. Olharam para a porta, onde várias sombras se movimentavam, revelando que as consequências ainda se desdobrariam. E assim, mesmo com a luz crescente, uma nova incerteza pairou no ar. E, antes de qualquer um poder retaliar, a sala repleta de segredos cercava Luana mais uma vez. E aí, você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nas histórias? Então, se você ainda não está inscrito, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas revelações exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Estamos contando com você. Interaja nos comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs que suportam esse canal fazem a diferença.